Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago e nesse vídeo de hoje eu vou dar destaque a mais uma produção para esse quadro Os Filmes da Minha Vida. E o escolhido dessa vez foi Sin City, A Cidade do Pecado, que é essa obra primorosa dirigida pelo Robert Rodrigues, ao lado do Frank Miller, justamente nesse processo de adaptação de uma das suas obras de quadrinho mais famosas e que ainda conta com o Quentin Tarantino em uma participação especial nessa ambientação que remete ao melhor do cinema noir e que reúne um grupo de personagens dramaticamente intensos e melancólicos, mas quase sempre honrosos. Sin City é o que a gente pode considerar como uma obra que faz parte do cinema, mas também da cultura pop. Eu digo a ela que a amo. O silenciador faz do disparo um suspiro. Eu a abraço forte até que se vá. Eu jamais saberei do que ela estava fugindo. Vou descontar o seu cheque pela manhã. As adaptações de HQs, por melhores que sejam, não conseguem alcançar o mesmo nível que Sin City, pois essa produção tem a capacidade de reunir com muita criatividade uma estrutura narrativa instigante e aliando o que há de melhor nos estilos de direção e do uso de efeitos especiais de uma maneira formidável e sem precedentes. Eu considero que o diretor Robert Rodrigues ele foi muito teimoso em fazer com que esse projeto saísse da maneira como acabou sendo realizado. Ele conseguiu convencer o Frank Miller a participar desse projeto somente depois que ele mandou um esboço aí de um curta-metragem que ele fez, fazendo com que o Frank Miller realmente se interessasse pelo projeto. O Robert Rodrigues comprou uma briga com o sindicato dos diretores dos Estados Unidos, que não aceitaram essa questão da codireção entre o Robert Rodrigues e o Frank Miller dentro das condições que foram expostas para o projeto, né? Então ele fez muito esforço para que esse projeto saísse da forma como ele entendia que era a melhor forma de representar esse universo tão rico e tão especial aí do Frank Miller dentro de uma produção cinematográfica. E todo esse apego que o Robert Rodrigues tinha com o material fonte, né, a obra do Frank Miller, acabou sendo muito recompensador justamente pelo trabalho que a dupla realizou, conduzindo esse filme através de três narrativas, cada uma com seu nível de interesse, sempre de maneira crescente, sendo que a primeira das histórias é justamente a Cidade do Pecado. Marv, interpretado por um irreconhecível Mickey Rourke, é um brutamontes que acabara de sair da cadeia e que vive sob a tutela de Lucille, interpretada pela Carla Gugino, sua oficial de condicional que procura evitar que ele se envolva em encrencas novamente. A sua vida parece almejar alguma paz, quando a sedutora Gold, interpretada pela Jamie King, cruza o seu caminho e se entrega a Marv, fazendo com que ele experimente pela primeira vez em sua vida a experiência de sentir-se desejado por alguém. Porém, inexplicavelmente, ela amanhece morta em seus braços e ainda por cima ele precisa escapar de uma cilada que o incrimina pelo assassinato da sua amada. Destemido, Marv decide se vingar e parte em busca dos responsáveis pela morte de sua deusa. Essa história materializa e personifica tudo aquilo que o Robert Rodrigues e o Frank Miller idealizaram dentro desse processo de adaptação dos quadrinhos para essa experiência cinematográfica. Mas o grande destaque desse conto é a atuação do Mickey Rourke. Ele simplesmente desaparece na construção desse personagem animalesco, selvagem, que tenta a qualquer custo resgatar aí um pouco da humanidade que ele tem dentro dele, mas parece que a cada momento que ele tenta fazer isso, ele acaba sendo confrontado com essa sua natureza violenta. E a gente não pode negar que ele tem uma certa moral, né? Só que essa moral, ela não é necessariamente politicamente correta, mas ele é extremamente leal a ela, né? Ele segue muito à risca aquilo que ele acredita, por mais torto que isso seja, né?
E ele já tem uma imponência muito grande por conta do seu porte físico, e o Mickey Rourke simplesmente faz com que esse personagem se torne ainda mais selvagem e animalesco e brutal, então é uma força da natureza mesmo. E esse perfil, né, essa característica que faz parte da natureza do Marvin não impede que ele se torne um sujeito carismático. E isso se deve muito ao ótimo trabalho do Mickey Rourke, que ao longo da jornada do Marvin vai se deparando com alguns outros personagens igualmente animalescos, né, como aquele que é interpretado pelo Elijah Wood, que também está irreconhecível na pele desse sujeito frio e sanguinário. Ele acaba encontrando uma criatura aí devoradora de carnes e também um cardeal bastante misterioso que é interpretado pelo Hutch Howard. Então esse conjunto de personagens faz com que esse conto seja uma trajetória aí de violência brutal e selvagem e bastante marcante. A Grande Matança é a segunda história e apresenta Dwight, interpretado pelo Clive Owen, um investigador frio e misterioso, capaz de amedrontar quem estiver ao seu redor, sempre de maneira sutil e discreta. Pelo menos foi o que sentiu na pele o falastrão Jack Boy, interpretado pelo Benício Del Toro, ao se envolver com a sua atual paixão Shelley, interpretada pela Brittany Murphy, e ao envolvê-lo em um delicado conflito com a Cidade Velha, e violar o pacto de paz dos policiais da cidade com as prostitutas, lideradas pela Forte Gale, interpretada pela Rosário Dawson, antiga e eterna paixão de Dwight. Eu considero que essa história é a que mais demora para se desenvolver, mas um dos aspectos mais importantes que eu observo dentro dessa narrativa é que ela oferece a possibilidade de que você não se envolva apenas com os conflitos pessoais entre os personagens, mas é uma narrativa que permite que se conheça um pouco mais do universo em que esses personagens estão inseridos. Você conhece um pouco mais dos aspectos que fazem parte da Sin City, da Cidade do Pecado. Inicialmente, a trama dessa narrativa funciona muito por conta do antagonismo entre os personagens do Owen e do Del Toro. E eles mandam muito bem, assim, eles fazem um duelo de interpretações bem interessante. Inclusive, é nesse momento que existe a possibilidade de da gente acompanhar a sequência dirigida pelo Tarantino, que é bastante psicodélica. E a partir do momento que a trama passa para as ruas da cidade, é aí que o contexto fica mais cruel, mais violento, mais sanguinário mesmo. Só que eu considero que acaba sendo uma falha é que o roteiro não consegue desenvolver tão bem a história de amor pregressa entre o personagem do Owen e da Rosário Dawson. Então isso faz com que o apelo íntimo da história não funcione com a mesma qualidade dessa exploração macro do universo da cidade. A terceira história de Sin City é O Assassino Amarelo, em que nós temos Bruce Willis no papel de Hartigan, um policial sessentão prestes a se aposentar que decide solucionar o único caso que ainda não conseguiu resolver em sua carreira, ao lado do seu parceiro Bob, interpretado pelo Michael Madsen, que envolve um esquartejador pedófilo personificado por Júnior, interpretado pelo Nick Stoll, filho de um importantíssimo senador de Sin City. É muito bom ver o Bruce Willis encarnando esse tipo de personagem, já que ele consegue explorar através da sua fisicalidade toda a melancolia, a dor e o ressentimento que esse personagem carregou ao longo da sua trajetória, né? É como se ele carregasse um mundo nas suas costas. Então, o Bruce Willis consegue variar entre essa questão do físico e do emocional com bastante desenvoltura, mostrando que ele está muito à vontade na construção desse personagem. Outro ator que se dá muito bem no seu trabalho de caracterização é o Nick Stoll, que faz um sujeito frio e asqueroso com extrema competência, mas talvez a grande surpresa dentro desse conto seja a atuação da Jessica Alba, já que ela consegue fazer com extrema delicadeza e sensibilidade a figura de uma personagem feminina que representa a pureza. E quando o Hartigan, que é um sujeito bem idealista, decide salvar a sua vida e protegê-la, é como se ele também estivesse
reservando a Sin City um sopro de esperança, né? Como se ele estivesse tentando fazer com que aquela cidade, aquele universo frio e sombrio, tivesse a possibilidade de ter algum instante de iluminação. E essa personagem da Jessica Alba ilustra essa ideia da iluminação, da esperança de uma vida melhor para todos que estão naquela cidade. O arco dramático dessa narrativa é envolvente, cruel e violento na medida certa. Afinal, é impossível mostrar-se impassível a ferocidade do policial diante do assassino, quando lembra a quantidade de anos que ele esperava por aquele encontro. Sin City, a Cidade do Pecado, é muito mais do que uma mera adaptação de HQ. É uma experiência cinematográfica inovadora, ousada e maravilhosamente orquestrada pelos seus realizadores, Robert Rodrigues e Frank Miller, além de contar com uma pitadinha de Quentin Tarantino, que fizeram uma combinação arrojada dos mais diferentes elementos do cinema contemporâneo, como o bom uso de uma fotografia estilizada e excitante, de uma trilha sonora pulsante, dando uma aula de linguagem cinematográfica, nos transportando para um universo hipnotizante e particular e entrando para a história. A única reação que se permite diante dessa obra-prima é a reverência. Reverência aos professores Rodrigues, Miller e Tarantino. Walk down the right back alley in Sin City, and you can find anything. E você, já teve a oportunidade de assistir Sin City, A Cidade do Pecado? Fica aqui a minha recomendação para que você tenha a oportunidade de assistir essa ótima adaptação de HQ, que também merece fazer parte da cultura pop. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.